Salve, gente, vamos embora. Bora com o podcast de hoje. Gente, hoje vamos com dois assuntos principais, tá? Até pensei em ouvir um pouco coletivas e tudo mais, mas dois assuntos que deram bastante repercussão após a rodada do final de semana. E eu queria debater um pouco com vocês sobre isso, né? Sobre o caso do Abel, eu já falei um pouco ontem, mas vamos voltar a tocar no tom, né? O que eu falei ontem, ontem eu tava de bom humor, então eu não, eu fiz, obviamente, que deixei a minha crítica, como sempre faço, mas também não aprofundei muito no assunto, né? E o outro assunto que eu queria falar é do Cássio, né? Na zona mista, ali, em entrevista no pós-jogo, ele trocou uma farpa ali com o Vessone, né? Do canal do Portal Meu Timão. Vamos ver um pouco dos dois trechos, passa pelas notícias esportivas, a gente volta e a gente faz uma reflexão sobre aqui. Cara, o objetivo não é ser o dono da verdade, fazer julgamento de valor, a gente obviamente trata tudo uma ótica, uma perspectiva, cara, que é nossa, e você pode concordar ou pode não concordar, tá? Aqui a gente só traz a reflexão, obviamente, porque eu acho que é sempre importante fazer reflexão, né? Por mais que você tenha o seu posicionamento, a gente traz o assunto em pauta para gerar esse debate interno em você mesmo. Nessa reflexão de, pô, será que cara, que o cara lá, que os caras estão falando faz sentido, não faz sentido? Sentido, é óbvio que muitas vezes muita gente vai pelo lado do clubismo e às vezes acaba ficando um pouco cego, né, com o que alguns repórteres, alguns jornalistas falam quando deixam opinião sobre principalmente o comportamento do Abel, né, que para mim eu acho que foi o mais, assim, o mais, eu não digo sério, mas assim, eu acho que foi o mais contundente, né? O do Cássio eu também achei de uma deselegância absurda, né? Então a gente vai chegar lá. Vamos primeiramente passar pelas notícias esportivas, tá? A gente começa com notícias tristes, entre aspas, né? O torcedor que invadiu o campo do Beira-Rio com a filha no colo é proibido de ir ao estádio por 10 jogos, tá? Deixando os créditos aqui ao Globoesporte.com, tá? Como sempre fazemos, as três notícias que a gente vai passar hoje é do GE, tá? Então deixando os créditos de antemão. Então o juizado do torcedor faz audiência de homem e mais quatro colorados que invadiram o gramado após a derrota do Caxias. Eu não sei se vocês se recordam, né? Mas quando foi eliminado pelo Caxias no Internacional, este cidadão invade o campo com uma criança no colo e ele agride por trás um jogador do Caxias. Ele dá um pontapé no jogador do Caxias. Eu não sei se vocês aqui tá as imagens, né? Que tem um pouquinho melhores, né? Enfim, cara, esse cidadão, ele vai ficar proibido de ir ao estádio por 10 jogos, né? É uma loucura, né? Sem brincadeira, cara, sem brincadeira. A decisão saiu agora. Em quantos jogos ele já foi de lá pra cá, né? Esses 10 jogos, vamos combinar, é uma esculhambação, né? Enfim, gente, é o que eu falo, assim, a gente deixa a nossa opinião e ninguém é obrigado a concordar, mas, cara, o que esse cidadão fez é algo altamente repudiável, né? Ele entra no gramado com a filha no colo para agredir, para dar um pontapé no jogador do time adversário, que estava comemorando uma classificação. Além de tudo, é covarde, porque usa a filha como escudo e agride o cara por trás, né? Esse aqui de jaleco, eu peço perdão que eu não tenho os nomes aqui, você vê que ele reluta em ir pra cima do cara, porque ele vê que ele tá com a filha do colo e no final ele não vai, né? Porque assim, o cara ele toma uma atitude tão bizarra que esse cidadão aqui ele bugou a cabeça dele, ele não sabia o que fazer. Esse aqui tomou o pontapé também na hora que ele vira, ele também fica meio sem reação. Ele faz um gesto que vai pra cima e dá um tranco pra trás. Por quê? Porque ele viu a filha, cara. Foi, meu, é uma das bizarrices dessa temporada. E mais bizarro não. Mas para contribuir com a bizarrice é essa punição, né? Enfim, gente, essas coisas que se tiver pelo menos uma punição, você pode dizer, pô, pelo menos teve punição, né? Porque eu achei que ia ficar sem punição nenhuma. Vamos ver se que acontece, né? É o que eu falei, sai agora, né? De lá pra cá, quantos jogos ele já foi no Beira-Rio, né? Vambora. Diretor, isso aqui, com todo respeito ao torcedor vascaíno, isso aqui é uma piada, né? Isso aqui é uma piada. Diretoria do Vasco cobra explicações da SAF. Situação do futebol é alarmante. Obviamente que a situação do futebol é alarmante, mas diretoria do Vasco cobrar explicações da SAF, isso aqui é uma piada, né? Isso aqui é uma piada. Aqui a gente chegou, se a gente começa com uma notícia alarmante, alarmante, como diz aqui, né? Essa aqui a gente vai pro bom humor, né? Puro bom humor. Essa aqui é uma pura piada, né?
Clube associativo, perdão, torcedor vascaíno, mas isso aqui é piada, né? Clube associativo liderado pelo presidente Jorge Salgado solicita reunião emergencial do Conselho de Administração e pede para que seja apresentado um plano de reação. E aqui, isso aqui é o ponto alto, né? São 3 pontos principais do documento que não cita nomes de dirigentes. Situação do futebol, o clube diz que o momento é alarmante, eles querem que seja apresentado um plano para reverter a atual fase e perguntam quais ações são previstas para a próxima janela de transferência. Assim, os caras cobrando explicações da SAF, gente. Por isso que você está se perguntando até agora do porquê que eu estou falando que é uma piada. Os caras, né? O clube é da 777 e os caras cobrando explicações da SAF. O que vai ser feito? Se eu sou o dono, cara, eu mandaria assim, de uma forma bem educada, né? Uma caixinha de presente toda bonita, né? Toda bem ornamentada, eu mandaria para cada um do conselho um desenho de um dedo do meio, né? E eu cancelaria, inclusive, a outra reunião. Eu não sei em termos jurídicos, né? Porque tem uma reunião marcada dia 21 de junho e eu cancelaria essa reunião também, né? Se os caras podem fazer o que eles quiserem, né? Mas enfim. Pedem informações sobre o RSE e atrasos nas parcelas de compra de jogadores, além da dívida com Andrei Santos. Ainda criticam a comunicação da SAF. Na visão da diretoria administrativa, a SAF tem promovido o distanciamento para a associação sócios, poderes do clube e torcedores. Tá? Eu falei, cara, com todo respeito, obviamente que são todos pontos muito relevantes. O que você vai falar que não é relevante? O futebol é alarmante, a situação do futebol, zona do rebaixamento, o clube que só joga o Campeonato Brasileiro, sai notícia aí de dívida ainda do Andrei, né? Os caras vendem o Andrei, fica devendo pro jogador, pro empresários do jogador e recontrata o cara por empréstimo, esculhambação, né? Uma esculhambação. Mas aí não era a fase da SAF ainda, se eu não me engano, né? Quando o Andrei foi vendido. Mas enfim, a volta é uma esculhambação, né? E aí, a comunicação da SAF, eu falo, todos são pontos relevantes. Agora, se você vai cobrar os caras que é dono, né? Vai cobrar os caras que é dono. É a mesma coisa, assim, eu tenho uma mansão, eu trabalho numa mansão, aí imagina assim, pegar alguém rico aí. Que é rico aí? Eu não sei quem que é rico, vai. Pegar o presidente do presidente do Brasil. Pegar o Lula, eu trabalho na casa do Lula, na casa particular do Lula, né? Não no Palácio da Alvorada lá. Ele tem o Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente. Mas ele tem outra casa, certamente, né? Onde ele se sente muito mais confortável, né? E aí, eu sou um funcionário da casa ali e tal. Eu sou o governanto, né? O cara que toma conta. E de repente eu decido cobrar, né? O dono da casa fala, cara, a situação da piscina é alarmante, né? Eu quero prestação de conta do atraso do porteiro, do salário do porteiro e a sua comunicação também. O senhor está muito distante da residência dos funcionários, né? É uma esculhambação, né? É uma esculhambação. Isso aqui não tem cabimento nenhum, né? Óbvio que os caras não são funcionários da 77, mas isso aqui é um momento piada do dia, né? Com todo o respeito, né? Assim, os caras... É que eu falo assim, pô, você quer fazer uma coisa bonita, dar resposta pro torcedor, mas isso aqui beira o ridículo, né? Isso aqui beira o ridículo, com todo o respeito, tá? Aqui sobre o Santos, tá? O Santos e a QSI. QSI, empresa do dono do PSG, tá? Eles avançam na negociação, a formalização de um acordo aqui. Cara, assim, sinceramente, eu não sei quais os detalhes desse acordo, tá? Mas, assim, eu vou chegar lá, vamos chegar. O Santos está otimista nas negociações com a Qatar. Opa, ai, caramba, volta aqui, volta aqui. Tô fazendo besteira aqui. O Santos está otimista com a negociação com a Qatar Sports Investments, fundo do dono do PSG, e acredita que as partes chegarão a um acordo para que a parceria seja firmada o quanto antes, tá? Conta com a ajuda do Neymar, né? Negócios, futebol, negócios são negócios, né? Tem nada a ver o momento ruim do Neymar com o fundo de investimento do dono do PSG, né? Não tem nada a ver isso. A ideia do negócio é que a QSI seja parceira do Santos somente na estrutura do departamento de futebol, participando de contratações e negociações, mas sem ter o controle do clube. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que o Santos só quer o dinheiro dos caras, né? Você dá o dinheiro e a gente faz o que a gente quiser com o dinheiro, é isso, né?
É isso. Isso é o sonho de qualquer clube. Então vocês que são bilionários, vocês dão dinheiro para. Essa é a parceria, né? A gente está falando de esculhambação desde a primeira notícia esportiva de hoje. Eu não tenho dúvida que a negociação está avançando, tá? Mas a troco de quê? É porque isso aqui, esse negócio de vocês dão dinheiro, a gente administra, isso aqui não existe nem no melhor conto de fada, né? Ainda mais para um cara bilionário, quem tem dinheiro não sai dando dinheiro, né? O presidente Andrés Rueda é totalmente contra a ideia do Peixe vender mais de 40% das suas ações e virar uma SAF como prevê o Estatuto Social, né? Mesmo assim, para o Santos firmar uma parceria, o Conselho Deliberativo do clube precisa aprovar, e aí precisa ver os detalhes disso aqui, porque isso aqui não existe, tá? A não ser que a troca seja muito boa. A diretoria do Peixe aguarda a formalização das conversas nos últimos meses para que o assunto possa ser levado aos conselheiros em reunião, tá? O caminho deve ser utilizado, portanto, é que o caminho, né, para que isso aconteça é que a QSI abra uma empresa no Brasil, ou seja, os caras ainda vão ter que abrir uma empresa no Brasil. Cara, vai vendo, vai ficando mais absurda o negócio. O Santos quer dinheiro dos caras para o Santos administrar o dinheiro que os caras vão dar, né? Os caras vão dar dinheiro e eu vou gastar como eu quiser. Além de tudo, vocês que vão me dar dinheiro, vocês precisam abrir uma empresa no Brasil. Abrir empresa no Brasil, o Brasil é um dos países que tem as maiores cargas tributárias para uma empresa, tá? Então, assim, além de dar dinheiro para o Santos, vai ter que prestar conta desse dinheiro, o governo vai tirar uma fatia desse dinheiro, porque vai ser uma empresa sediada no Brasil, fora qualquer outro imposto de você ter uma empresa no Brasil. Ou imagina o gasto, é o que eu falo, para os caras que são bilionários, não é nada, né? Mas o cara é dono. Quem é bilionário não sai dando dinheiro, né? Você pode ver aí. Estatuto Social do Peixe, enfim. Esse modelo é utilizado por outros clubes no mundo, mas seria inédito no Brasil. O Bayern de Munique da Alemanha é uma sociedade anônima com 75% de suas ações, enquanto 8,3% pertence à Audi, mais 8,33, 8,3 não, 8,33. E aí mais 8,33 da Adidas, mais 8,33 da Allianz, né? Porto e Benfica de Portugal também têm maioria de suas ações, enquanto o restante é dividido entre os investidores. Uma coisa é o Santos Futebol Clube, com todo respeito, um dos maiores clubes do mundo, se não o maior, porque teve o Pelé, tá? Você pode discutir a grandeza de outros clubes. Eu vou pela grandeza do rei do futebol. Então, para mim, o Santos, dependendo da linha de argumentação que você usa, é o maior clube do mundo, tá? E eu iria também até por essa discussão. Agora, não dá para comparar o Santos com o Bayern de Munique. O que o Bayern de Munique ganha na Alemanha, para esses caras darem dinheiro para eles, tal dinheiro aqui vocês administram. E o que o Santos vem fazendo nos últimos anos, a gestão Rueda não é o suficiente para o cara olhar e falar: não, vamos dar dinheiro para os caras aí. Eles gastam como eles quiserem, né? É brincadeira, né? É brincadeira. É óbvio que é importante trazer modelos de negócios semelhantes, mas não dá para comparar Bayern de Munique, Porto e Benfica, não na questão da grandeza do clube. Não é esse é o ponto que eu quero chegar, antes que você fique maluco. Eu estou falando na maturidade da gestão do futebol e da gestão do dinheiro. Tá? Não existe nível de comparação, né? Você me desculpe. Por isso que eu falo, isso aqui que os caras vão fazer vai dar dinheiro para os caras contratar jogador, investir no departamento de futebol, vai ter que abrir uma empresa no Brasil, vai ter um negócio em troca. Né? Você não acha que vai sair barato isso aqui, não. Né? E aí, talvez por trás ali nas notas de rodapé, possam ter alguns tópicos ali, né? Que os caras comprem mais ações, os caras têm direito a maior parcela, porcentagem de ações, se o Santos não tem retorno em tanto tempo. Isso pode, cara, deve estar nas entrelinhas algo como isso, né? Ou ele vai dar pouco dinheiro e ver como é que vai ser o retorno, enfim, né? Para ele que está no holofote, no maior holofote do futebol mundial que é a Europa, você vir para o Santos não significa grande coisa. É óbvio que é o time do rei, para a gente tem um grande simbolismo, como eu disse, para mim, dependendo da linha de argumento que você usar, é o maior clube do mundo. É o maior clube do mundo. É a maior história do mundo. Teve simplesmente Pelé e Neymar, né? Apenas isso. Então, agora sim, cara, é o que eu tô falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa. Ninguém dá dinheiro para ninguém por causa da história, né? Senão a Itália, que teve o Império Romano, seria o país mais rico do mundo, né? Uma, uma, uma civilização como a civilização romana que durou por milênios e dominou parte da Europa, né? Então,
Se história é grandeza, então a Itália é um dos maiores países do mundo, né? Não, não é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estou nem entrando nas questões de guerra, enfim, direitos humanos, porque foi um negócio extremamente sanguinário, né? Não é nem esse é o ponto que eu quero chegar. Mas o que eu estou falando é assim, história é história, o dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. E o Santos se você for pensar em negócios, o Santos é uma das marcas do futebol brasileiro que tem uma grande visibilidade, porque tem um grande simbolismo, mas se pegar aqui em São Paulo, por exemplo, o Santos não se equipara aos outros três rivais. O Corinthians que tem a maior torcida, o São Paulo e o Palmeiras que rivalizam ali de segunda e terceira torcida, né? Há debates, já há controvérsias, né? Em relação a quem tem a segunda maior torcida de São Paulo. Pesquisas recentes já apontam que é o Palmeiras. O que eu não acho que é um absurdo. O torcedor São Paulino fica maluco, né? Ah, nada a ver. Pelos últimos anos, as duas equipes, eu não acho um absurdo, porque isso é um reflexo do que as duas camisas vêm fazendo nas últimas décadas, na última década, pelo menos, né? E por isso que eu não acho que inverter o Palmeiras ser a segunda maior torcida, eu não acho absurdo, pelo que o Palmeiras vem fazendo esportivamente, tá? Então, eu não acho absurdo. É de pesquisa para pesquisa, né? Tem pesquisa que fala que o Flamengo tem, pô, sei lá, 50 milhões de torcedores, 50 se eu não me engano, né? Eu acho que é muita coisa, mas enfim, tem pesquisa que fala que tem 40, tem pesquisa que fala, então assim, 10 milhões é uma diferença significativa, né? Então, assim, você pode, se você é torcedor do Palmeiras, você vai achar que o Palmeiras tem mais, se é torcedor do São Paulo tem mais, se é torcedor do Flamengo vai achar que metade do país praticamente é flamenguista. Pode ser também, não estou falando que não é, eu estou falando que os números, eles podem oscilar, mas enfim, né? Estou falando isso por quê? Porque são três, em São Paulo pelo menos, são três marcas que têm muito mais visibilidade e recebem muito mais grana com marketing e patrocínio do que o Santos. O Santos tem toda a sua história, tem toda essa grandeza, mas é visibilidade, né? Até para você chegar lá em Santos é complicado, logística é complicada, né? O estádio não tem grande capacidade, né? Então, assim, tem todos esses fatores. Inclusive, só fazendo um parênteses, eu não sei como o Santos vai viabilizar a modernização da Vila Belmiro, mas se acontecer vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura. Então, só no parênteses aqui, tá? Se você não foi ainda no templo que é a Vila Belmiro, esse é o momento, cara. Que a gente não sabe quando isso talvez leve algum tempo ainda para acontecer. Talvez não, certamente que vai, né? Porque o Santos tem outras prioridades. Mas se fecha esse acordo com a QSI, de repente o Santos coloca o estádio como, sei lá, né, como garantia para alguma coisa. Aí os caras vão dando dinheiro, o Santos vai modernizando o estádio. Pode acontecer também, tá? Pode ser um modelo de. Então, assim, é uma oportunidade para você ir lá, vai no templo, né? No templo sagrado que é a Vila Belmiro, o rei do futebol jogou lá, né? Só as aspas. Enfim, gente, é só para finalizar, né? Esse negócio aqui é as mil maravilhas, né? Esse modelo de negócio aqui. Mas é o que eu sempre digo. Importante a gente ter em mente que nada é de graça, tá? Ainda mais para um bilionário como é o dono do Paris Saint-Germain, tá? Vamos embora. Vamos agora sim para os dois vídeos que a gente quer trazer em pauta aqui. Primeiro eu vou rodar o do Cássio. Eu acho que o do Cássio é deselegante, é mais suave que o do Abel, tá? Então aqui deixando os créditos ao portal Meu Timão, tá? E deixando, a gente vai trazer o vídeo aqui, a Zona Miss, né? Pós-jogo contra o Fluminense. E aí a gente vai ouvir um pouco da pergunta do Vessone e a resposta do Cássio. Eu não vou ouvir todo o trecho do Cássio, eu só quero trazer a parte do Vessone, porque eu acho de uma deselegância, cara. Assim, é de uma arrogância. Presta atenção na cara do Cássio, tá? No rosto, no semblante dele. É de uma arrogância sem tamanho, tá? Do Abel Ferreira também. Vamos embora. Feliz com a vitória. Acho que a vitória de todo mundo. Nós precisamos da vitória, precisamos sair dessa situação. Peraí, que vai cair aqui, ó. Só puxa um pouquinho mais para não ficar ruim para vocês. E precisamos dessa vitória de um jogo contra uma grande equipe, que é o Fluminense. E a gente sai muito feliz pelo empenho, pela dedicação, pela vitória. E é da sequência, né? A vitória da confiança. A gente, do meu ponto de vista, em certos momentos estava batendo na trave, aí não estava conseguindo. E conseguir essa vitória foi muito importante. Para eu ter que correr para as próximas partidas, para sair dessa situação de baixo, já estamos fora da zona e pensar olhando para frente. Cássio, eu queria que você falasse do... Aqui é a pergunta do Vessone, tá? Essa é a voz do Rodrigo Vessone. Dois assuntos, por favor. O segundo jogo sem tomar gol, né? Seu sentimento para um goleiro, você deixava claro quanto para o goleiro era
chateação de tomar gol todo jogo, e também que vocês pudessem explicar aquele gesto lá, que a TV flagrou. Esse gesto. Já estou um pouco cansado de criar polêmica em várias situações, estou sempre querendo criar polêmica. E você usa meu timão é em prol do clube, tenta ajudar o clube, porque às vezes Por isso que eu estou perguntando para vocês esclarecer. Não, ó, eu já quero fazer um corte aqui. Porque ele fala assim, o meu timão é do clube. Uma vírgula, tá? Uma pinóia. O Corinthians é o Corinthians. Meu timão é outra coisa. Tá? Obviamente que timão virou meio que um apelido do Corinthians, mas isso aí não é nome oficial, não é nada, né? Então isso aí isso que o Cássio falou não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Viajou já, viajou. Mas enfim, eu só queria fazer umas aspas aqui, porque ele falou assim, se ainda mais se usa meu timão, usa o negócio do clube, não. Peraí, né? Peraí. Isso aí tem uma coisa, vou voltar àquela história, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Se você quer defender o seu argumento, tem uma base forte de argumentação, não vai por uma linha rasa e um tanto quanto ignorante como foi essa, né? Com todo respeito ao Cássio. Porque a TV Globo que mostrou. Polêmica, sempre querer fazer uma polêmica. A transmissão que mostrou. Sempre fazer uma polêmica, cara. Sempre fazer uma polêmica. Sempre fui respeitoso com vocês, sempre coisa assim, falta de respeito. Eu faltar com respeito com o time, faltar respeito com a torcida do Corinthians. A TV da transmissão mostrou, por isso que a gente está perguntando. Não postaram nada que eu faltei com respeito com a torcida, né? Ou postaram? Nem tô sabendo. Sabe o que acontece no teu site? Não, eu tô aqui trabalhando, eu não sei o que Foi foi. a cara dele, ó. Você não sabe o que acontece lá no seu site? É de uma arrogância, cara. Vambora. Depois vamos seguir, vai. Postado lá, Cássio. Por isso que eu tô te perguntando para te dar o seu nome. O dia que eu faltar com respeito à torcida do Corinthians, eu tenho que ir embora. Porque daí faltou respeito. E assim como vocês comigo. Acho que tem que ter mais respeito. Não tem problema, quer me criticar, falar o que quiser comigo. Agora, de uma situação, vocês criarem polêmica, criar matéria, criar um monte de coisa, assim, eu acho que é um pouco de falta de respeito comigo. Porque em nenhum momento eu faltei com respeito com a torcida. E nunca faltarei. E o dia que eu faltar, eu tenho que pegar minhas coisas e seguir meu caminho. Mas toda hora, uma coisinha aqui e ali, cara, vamos falar da vitória, velho. Vamos falar do Corinthians, vamos se unir um pouquinho, parar de jogar contra, vamos tentar ajudar o Corinthians a ser melhor, cara. E com todo respeito, cara, isso é chateante, porque eu tenho que dar entrevista com um monte de gente aí, e é uma falta de respeito, não é só comigo, é com os outros, cara, assim, porque às vezes a assessoria de imprensa pega e leva o jogador, não é só falta de respeito comigo, é falta de respeito com os outros Foi a companheiros. transmissão da TV que colocou o vídeo, Cássio. Vocês não postaram nada no site de vocês? Eu não sei, eu tô trabalhando aqui, Cássio, eu nem... Não sabe nada. Ele termina falando, ele dá um sorriso irônico, parecendo uma criança de 15 anos, e ele fala, você não sabe nada, né? O Vessone tá trabalhando, né? E o Vessone, ele não é dono do meu timão. Pode ser um dos fundadores. Eu nem sei se ele é um dos fundadores, eu peço perdão aqui. Mas ele não manda, né? Ele não faz a publicação. É como se fosse um veículo de imprensa, como o Globo Esporte, por exemplo, que a gente olha as matérias esportivas. O Globo Esporte tem lá os seus colunistas, tem os jornalistas que fazem as suas publicações, e porque de repente, sei lá, o Gui Pereira publica lá um artigo no GE, e aí o Cartola ali, quem que é o dono da Globo lá, né? A família enfim, né? O dono da Globo, você não sabe que o Gui Pereira tá postando? Não sei, cara, isso aqui é uma empresa, velho. Isso aqui é uma empresa, né? E ainda ele ironiza, né? Não sabe nada que acontece no seu negócio. Enfim, gente, ó, eu vou fazer assim, primeira coisa, o Cássio, eu não tô aqui para discutir a grandeza que tem o jogador. Um dos maiores jogadores da história do Corinthians, o maior jogador, talvez, o maior jogador, sei, mas o maior goleiro, talvez, também, o Ronaldo Giovanelli é considerado por muitos o maior goleiro ainda da história do Corinthians, mas o próprio Ronaldo já fala que o Cássio é maior que ele, né? Então eu vou com as palavras do Giovanelli, né? A mesma coisa assim, quando perguntou de maior técnico do Palmeiras, o Abel fala que é o Felipão, o Felipão é maior que ele, e muita gente fala que o Felipão é maior que ele, mas o próprio Felipão já falou que o Abel é maior que ele. Então, para mim, o Abel é maior. Se o Felipão tá falando, então é a mesma coisa do Corinthians. Se o Ronaldo Giovanelli fala que o Cássio já é maior que ele na história do Corinthians,
eu vou na linha de raciocínio do Giovanelli, né? E o Giovanelli até fala assim, não, eu ainda sou maior, porque eu ainda fiz... Não é arrogância, é pelo que foi feito, pela história que foi escrita, enfim, ele já sabe que o Cássio ganhou o Mundial, Libertadores, né? Então, pô, o cara tá na história, pra mim ele já é o maior, né? Então não tô aqui criticando a grandeza, a idolatria do jogador, o Cássio ele é sempre uma das primeiras linhas de defesa, é um do Corinthians quando o time tá em crise, né? O torcedor vai lá pegar no pé, já teve aquele episódio, né, da esposa do Cássio, que o cara mandou a foto de uma arma, né, para a esposa do Cássio, e ele considerou, não sei se chegou a considerar de fato, mas assim, ficou no ar que ele poderia sair do Corinthians naquela época, né? E de uma injustiça tamanha, assim, né? E curiosamente depois o Cássio passou a defender muito no gol do Corinthians, né? Então não tô aqui discutindo a grandeza, porque assim, é um cara que sempre dá a cara a tapa, eu elogio muito isso do Cássio, ele vai para cima mesmo, né? Ele não se omite, momento difícil, não é difícil, ele fala que ele fala as verdades também, né? Pô, tá, jogou mal, não estamos bem, né? Ele manda real, manda real. Agora sim, uma coisa é uma coisa, assim, uma coisa é o Cássio jogador, uma coisa é o Cássio fazer a leitura do que o time dele está apresentando. Outra coisa é ele querer pautar o que a imprensa tem que fazer. Isso não é o trabalho do Cássio. O Cássio não tem conhecimento nenhum. E assim, desculpa, eu não vou ficar falando que nem o Cássio fala com todo respeito e faltar com respeito. O Cássio, perdão, ele não tem conhecimento nenhum para querer pautar o trabalho da imprensa, porque ele tem conhecimento do futebol. Não estou falando que ele não pode opinar. Ele pode opinar. Mas o que ele está fazendo aí é pautar o trabalho da imprensa. Ah, vamos falar da vitória, né? Vamos falar de coisa boa. Vocês só ficam procurando crise. Não tá procurando crise, cara. O Cássio fez um gesto, né? Meio que pondo a mão na orelha, né? Em um dos lances do jogo. E o Vessone só perguntou o que foi aquilo. Se foi uma resposta para a torcida, se foi um desabafo para ele mesmo, né? Se ele tá ouvindo Deus. Isso foi uma pergunta. Para ele ter se irritado tanto, para o Cássio ter se irritado tanto e não querer nem explicar, é sinal que o que tá todo mundo supondo é verdade, né? É a verdade, porque se ele quisesse, se não fosse nada a ver, ele teria falado que, cara, nada a ver, eu tava pondo a mão na orelha para ouvir as palavras de Deus, né? Uma viagem de vocês. Não, ele reage de uma forma extremamente agressiva, deselegante, quer pautar o trabalho do Vessone, né? Ele se apropria do meu timão, né? Que o timão não é do Corinthians, é um apelido, né? Um dos apelidos que tem o Corinthians, tá? Então, assim, mal em todo. Eu falo assim, você quer argumentar alguma coisa? Argumenta, cara. Mas usa um argumento forte. Não usa o argumento ralo, pobre, não usa de palavras agressivas, soberba, arrogância, né? Ele foi soberbo, ele foi arrogante, ele usa a posição dele de jogador, de líder de elenco, de ídolo, para jogar a torcida contra o Vessone. E ainda, para mim, ainda é covarde, uma atitude covarde. Então, assim, é uma daquelas coisas que a grandeza do jogador não justifica. Né? Não justifica, ainda mais com o Vessone, que é um cara que faz um trabalho. Se ele fosse um canal sensacionalista, eu já acharia que seria muito mal. Você quer pautar, o cara é sensacionalista, mas você não pode pautar o trabalho do cara. O Vessone é um repórter extremamente sério. O Cássio, eu não sei qual é a idade do Vessone, mas o Cássio, deixa eu pegar aqui, ó. O Wikipedia. Também não sei se o Wikipedia está correto, tá? Mas aqui fala que o Cássio é de 1987, tem 35 anos. O Cássio é do Rio Grande do Sul, ele não nasceu corintiano, né? O Vessone, ele é muito mais corintiano há muito mais tempo do que o Cássio, para falar qualquer coisa sobre o Corinthians. Então, é outro ponto que o Cássio vai mal. Né? O Vessone é muito mais corintiano, não só muito mais corintiano, sabe muito mais da história do Corinthians e é corintiano há muito mais tempo do que o Cássio para falar alguma coisa de Corinthians. Né? Então, antes do Cássio, é que eu falo, antes de você criticar o cara e ser mal educado com o cara e ser deselegante com o cara e ficar com essa... Ah, com todo o respeito, mas já faltando com o respeito, ele cobra respeito, mas ele não tem respeito nenhum, né? Com o jornalista, com o cara que... É o que eu falo. Fala o que tem que falar sobre o Corinthians. As coisas boas ou as ruins. Ele fala o que precisa ser falado. Ele fala o que o torcedor está perguntando. O que a imprensa faz. Óbvio que tem imprensa sensacionalista, tem muita gente que fala que isso não é imprensa. Agora, eu acho que tudo é imprensa. Se você quer ser sensacionalista ou não quer, o Vessone é um repórter sério, é um jornalista sério.
Não é de ficar de piadinha, de ficar. Quem tem mais interesse do Corinthians viver um bom momento é o Vessone. A troco de que o Vessone vai querer criar uma crise, criar uma rixa com a torcida, né? Então o que eu falo, assim, ele foi deselegante, foi arrogante, foi mal educado, grosseiro e covarde, né? Porque aí ele joga com essa resposta a torcida contra o Vessone, né? Não é contra o meu timão, é contra o Rodrigo Vessone, né? Então, acho que eu trouxe isso aqui porque foram 2 episódios onde 2 personagens que se acharam no direito de pautar o trabalho da imprensa. Esse foi o do Cássio. Já falei muito aqui. E eu achei que o do Cássio foi suave. Foi um desabafo, a gente entende, pós-jogo. O time estava em crise, você fica tomando porrada toda semana, é gente criticando o torcedor, pegando no pé, eu entendo. Mas se você não tá com cabeça para dar uma coletiva, não vá para a área mista. A mesma coisa eu digo pro Abel Ferreira, tá? Então aqui, canal Meu Timão, não fiz o convite, mas peço a você para se inscrever, ó. 838 mil seguidores, tá? Então você acha que isso aqui é um canal amador? Eu acho que é melhor o Cássio ele dar uma olhada nisso aqui, tá? Porque isso aqui não é um canal amador, isso aqui não é um trabalhinho. Isso aqui é o trabalho do cara. Isso aqui não o cara não tá ali brincando de adoleta, ele não tá ali pra. Ai, que olha, tá passando o Cássio, né? Com uma coisa toda lúdica. O cara está lá trabalhando, né? O cara está lá trabalhando. Então, como ele fala, me respeita, né? Então, se você quer ser respeitado, é importante você saber respeitar também. E o Cássio já não é a primeira vez que ele dá um esporro no jornalista. Da primeira vez, a gente até trouxe aqui no podcast, eu concordei com o Cássio. Acho que o cara que pergunta, ele é muito mal. Eu não lembro nem se foi do canal do Meu Timão. Acho que foi uma pergunta muito mal. O Cássio falou uma coisa e aí falou assim, ah, Cássio, você disse que você falou isso aí. Não, não falei isso aqui. Peraí, cara. Você vai ficar tirando palavras. Aí eu concordei com o Cássio. Agora, esse destempero com o Vessone, né? Para falar com a TV Globo, ele tem toda a paciência do mundo, né? Agora, para falar com o Meu Timão, é que eu falo, né? Tem gente que estufa o peito para algumas coisas, mas para outras, né? Não tem nem coragem de abrir a boca, né? Com todo o respeito ao Cássio agora, como ele diz, né? Com todo o respeito, né? E eu respeito de fato. O Cássio, como trouxe aqui a Wikipedia, a história dele fala por si só, mas, né? O Vessone é muito mais corintiano, ele tem muito mais, ele sabe muito mais da história corintiana do que o Cássio, né? Então acho que você respeitar alguém que sabe um pouquinho mais que você não é demérito nenhum, tá? Não é sinal de fraqueza, é sinal de grandeza, tá? A mesma coisa serve para o Abel Ferreira. A gente falou sobre isso ontem e aqui imagens da Itatiaia, tá? Os caras estavam descendo ali pro túnel, pra área mista, e tava ali rolando uma discussão entre o diretor do futebol do Palmeiras aqui de costas, né? Com o árbitro, não sei se era o quarto árbitro, se eu não me engano, enfim. Tava acontecendo uma discussão ali o rapaz da Globo, eu peço perdão que eu não tenho o nome, e o rapaz da Itatiaia estavam filmando, né? Vamos ver as imagens, tá? Tá bom? Eu não tirei pra mim, senhor, que eu te tratei tão bem. Leva ele embora. Peraí, não, Ó, ele pegou o celular da mão do cara, ele pegou e tá segurando o celular, tá na mão do Abel, tá? Você não pode tomar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Tudo bem. Tudo bem. Mas você não pode tomar o celular dele. Tudo bem, tudo bem. o brasileiro tá assim, qual a sua responsabilidade? Sim, aí você vai lá e toma o celular dele. Tudo bem, vai lá. E aí termina com o Anderson Barros, diretor do Palmeiras, né? Encarando aqui, ó. O rapaz, ele tá tirando. É o que eu falei, cara. Os caras estão lá. O Abel falou em coletiva no pós-jogo que ele sentiu que a sua. Deixa eu tirar as imagens aqui, porque tem muitos rostos na imagem, né? Não sei nem se eu posso ficar exibindo. Eu peço até perdão aqui, deixar os créditos da Itatiaia, tá? O canal da Itatiaia. Faço convite a você se inscrever também. Sempre cobre muito bem os clubes de Minas Gerais, tá? É por onde eu pego muitas informações de Minas, né? Das equipes de Minas. Então, se inscreve no canal.
E curte o vídeo se você gostar. Na verdade, não é nem se você gostar, né? Porque não tem nem como gostar do vídeo, mas para deixar uma moral mesmo, né? A mesma coisa o vídeo do Cássio. Não tem muito que gostar do vídeo, tá? O vídeo não é bonito, o que os caras fazem, o que os caras protagonizam. Isso não é legal, cara. Né? E depois, na coletiva, o Abel fala assim: se errei, peço. Não é se errou, cara, você errou. Você pegou o celular de um jornalista que tá numa área. Ah, eu senti que a minha privacidade foi invadida. Ali não é uma área pública, mas ali é uma área da imprensa. Ali é uma área da imprensa. Se o cara tá dentro do vestiário filmando, aí sim é invasão de privacidade. Isso não te dá o direito de pegar o celular do cara. Como eu falei sobre isso ontem. O Abel ele pode achar que teve a privacidade invadida. Ok. Ele pode ir por essa linha de argumentação. Só que ele pegar o celular do jornalista da Globo Minas, ele pegou e ficou segurando. E ainda olhou pro celular, né? Ainda olhou pro celular. Acho que, não sei, meio que, de repente, querendo apagar o vídeo, enfim. Aí viu que tinha outro filmando, aí falou, pô, aí não dá, né? Enfim. Aí pega o celular do cara, que eu falei assim, se fosse, não sei se o celular é da Globo ou se é do jornalista, tá? Mas se é da Globo, ele tá pegando um bem de uma empresa, um bem privado. Isso aí não é um bem público, é um bem privado. Se é um bem pessoal, ele tá pegando o celular do cara. E o cara, assim, hoje o celular é uma ferramenta extremamente pessoal. A gente carrega documento, a gente carrega conversas privadas, a gente carrega aplicativos de banco, né? Carteira de motorista digital, tá tudo lá. O celular hoje é uma ferramenta assim, que é a identidade de uma pessoa. Então você pegar o celular da mão do rapaz, como fez o Abel, isso aí também é invasão de privacidade, na minha opinião. E é muito mais grave. E assim, eu vou pela seguinte linha de pensamento. Ali onde eles estavam, se eles não queriam discutir algo que não vazasse ou que fosse privado, ali não é o lugar. Ali é área mista, ali é zona mista. Ali é onde os repórteres estão colocados para noticiar, para reportar os acontecimentos. Passou um jogador, opa, você pode conversar? Né? Passou o jogador do Galo, opa, você pode parar aqui para conversar? Os caras estão lá, eles estão filmando, eles estão documentando, eles estão registrando tudo. Então, se ele não queria que essa conversa fosse exposta, ali não é lugar. Ali não é lugar. Esse é o primeiro ponto. Não é uma área pública, mas é uma zona mista. É uma área destinada à imprensa. Se é o box de gravação, assim, porque cada emissora tem um box destinado, né? Se o cara invade o box de outra emissora, se invade o vestiário, aí já é uma invasão maior, né? Porque ali já não é uma área mista. Ali onde eles estão é uma área mista, uma zona mista. Então, os repórteres que estão colocados lá, eles já chegam antes, não porque eles querem pegar, fazer... como é que é? Pegar fofoquinha, né? Criar polêmica. Os caras estão lá posicionados para pegar a melhor posição para entrevistar um jogador que por ali passar. Então os caras estavam lá, porque de repente, né? De repente, no auge da arrogância, fala, o que esses caras estão fazendo lá? E é uma coisa que o Abel fala em coletiva. O rapaz que estava lá, não sei se é jornalista, se é torcedor, eu não sei o que ele estava fazendo lá, né? Ele estava lá trabalhando. Ele estava lá trabalhando, né? Então, assim, você pode, como eu disse ontem, você pode usar a linha de argumentação que você quiser. De que senti a minha privacidade invadida, né? O que os caras estavam fazendo lá. Pode usar, mas todas elas não são o suficiente para justificar a ação que foi executada depois. De tomar o celular do repórter, do jornalista. Você pode ir por qualquer linha de argumentação. Isso não te dá o direito de fazer o que o Abel fez. Né? Então, assim, eu acho que... aí ele fala pro outro, né? Pro rapaz da Itatiaia. O futebol está assim por vossa causa. Né? O futebol está assim por vossa causa. Então, assim, como eu disse do Cássio, é de uma arrogância, é de uma prepotência, é de uma falta de educação, é de uma ignorância, né? É de uma falta de humildade também. Dos dois personagens. É que do Abel eu acho mais grave, porque no pós-jogo,
O Abel ainda ele não reconhece o erro dele. Ele fala assim, se eu errei, eu peço desculpas. Mas se eu errei, você errou, cara. Você errou. Você está querendo pautar o trabalho da empresa. E o Cássio ainda, pelo menos o Cássio ali ainda se continuou na coletiva e tudo mais, deu a resposta mal educada, deu, tudo bem, né? Faz parte. Ali foi um ato de agressão do Abel Ferreira. Ali foi um ato de agressão. Eu acho curioso que assim, e aí aparece, peço perdão pelo jargão machista, de cunho altamente machista, eu não gosto desses jargão, mas aí começa a aparecer, né, os machão, né, da imprensa. Se fosse comigo eu dava um soco na cara dele, né? Para falar agora, né, para falar agora, só tem machão, né? É isso que eu acho curioso, mas na hora lá, ninguém vai atrás do Abel Ferreira para perguntar, né, para ter motivo para dar soco no cara, né? Quer dizer, falar agora eu acho curioso, né? Agora parece cada personagem, né? Agora parece só os macho alfa, né? Peço perdão aqui pelas palavras, os jargões altamente machistas, mas, pô, é brincadeira, né? O que você começa a ver depois é sacanagem, né? Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito, né? Já entrando nesse mérito, mas não entrar nesse mérito. Mas a atitude do Abel é um ato de agressão. Depois disse que ele ligou pro jornalista, né? Teve uma videochamada por alguns... Aqui, ó. O Abel liga para o jornalista e pede desculpa por ter tomado o celular dele após o Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? E aqui fala, o treinador chegou... Teve uma confusão, deixa eu ver se fala mais aqui. Não fala muita coisa, né? Não tem muito mais detalhes do que a conversa, né, tal, do que aconteceu na conversa e tudo mais, enfim. Diz que ligou, videochamada, tudo mais. Abel pediu desculpas repetidas vezes durante o papo por videochamada e tudo mais. Beleza, eu falo assim, é pós-jogo, você tá de cabeça quente, tudo isso, cara, é aquela velha história. Assim, tudo isso a gente tem entendimento, mas isso não te dá o direito de ser destemperado. Isso não te dá o direito de ser arrogante com alguém, de ser prepotente com alguém, de faltar com respeito com alguém, né? Cara, fala que o futebol brasileiro está assim por vossa causa, né? O futebol brasileiro ainda quer ser o dono da verdade, né? Quer ser o dono da verdade. O cara não tá lá para fazer, é o que eu falei, do Vessone, né? O cara não tá lá para, sabe? Para ficar comendo pipoca, vamos ver o circo pegar fogo, né? O cara tá lá para documentar o que tá acontecendo no pós-jogo. O cara tá lá fazendo o trabalho dele. E se ele chegou cedo, porque como o Abel questiona, não sei o que eles estavam fazendo lá, não sei se era jornalista, repórter, torcedor, e chegam cedo para ter uma região melhor, né? Para organizar o seu aparato, todo o equipamento de filmagem, para pegar uma posição melhor na grade, para entrevistar um jogador, né? Por isso que estavam lá. Não estavam lá procurando confusão. Se você não quer que essa discussão saia, devia ter discutido em outro lugar e não naquela região. Mas aqui é o único lugar que dá. Então tá sujeito a isso, né, cara? Então tá sujeito a isso, né? Enfim, cara, assim, é que eu falo. A atitude do Abel, eu achei muito pior, cara. Achei muito pior porque ele tomar o celular de alguém é um ato de agressão para mim. Não é agressão física, não, nada disso, mas é um ato de agressão. Você tá tentando cercear o direito da imprensa, né? Tentando cercear o direito da imprensa. Ele que fala tanto, né, sobre os bons costumes, né, toda aquela coisa lúdica e tudo mais, e ele mesmo, né, na hora que o convém, não, aqui é a minha privacidade, então você não pode gravar, né? Aqui você não pode gravar. Não, ali você pode gravar. Ali você pode gravar. Como o Abel podia estar ali discutindo o que ele estava discutindo com o quarto árbitro. Todo mundo tem, ele e os jornalistas têm o direito de fazer o que quiser, direito que fizer, assim, dentro da sua competência, né? Fazer o que quiser lá, né? Agora, a partir do momento que você se destempera da forma como ele fez, né? Você quer pautar o trabalho da imprensa, você não quer a imprensa livre, você está no país errado, então. Eu nunca gosto dessa discussão que muita gente fala assim, o Abel, se ele não gosta, que vai embora, né? Eu acho isso de um debate muito ralo, sabe? De um debate muito pobre. Eu vejo vários jornalistas de alto nível partindo por essa linha de argumentação. Se o Abel não tá feliz, que vai embora, né? Eu acho que de uma pobreza de
de argumentação muito baixa. Agora, nesse sentido, eu vou. Se você não está feliz com a imprensa, você quer estar num país onde a imprensa é controlada, você está no país errado, amigo. Isso aqui não é teu país. E nunca vai ser. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Não é você que vai pautar o que a imprensa tem que falar ou deixar de falar. Ainda bem. Por enquanto, temos essa liberdade, temos esse direito. Não vai ser você que vai pautar alguma coisa. Não vai ser você que vai dizer quem que faz bem ou quem que faz mal pro futebol. Não vai ser você, porque você não é o dono da verdade. Né? Você não é o dono da verdade. Enfim, gente, eu queria trazer só essas duas coisas que eu falei. Geraram um certo rebuliço e me incomodaram muito, cara. Me incomodaram muito porque, assim, eu sempre falo assim, por mais que o cara esteja lá mal intencionado, e ele esteja lá justamente para fazer fumaça, para arrumar uma confusão, isso não te dá o direito de fazer o que os dois fizeram, né? Na minha opinião. A imprensa, ainda mais com caras que estão apenas fazendo o seu trabalho jornalístico de documentar o que está acontecendo. Né? No Vessone fazendo uma entrevista e o rapaz da Itatiaia e o da Globo simplesmente documentando uma discussão, um debate que estava acontecendo ali. Parecia estar até acalorado, né? Documentando. Não é área, ali não é área privada. É privada, sim, do estádio, mas é a área da imprensa ali, né? E você vê que os caras extremamente políticos, né? Tentando apelar pro razoável. Abel, caraca, mano, isso aí eu tô trabalhando aqui, cara, né? Extremamente razoável, né? Os caras em nenhum momento pôs a mão no ombro dele e falou, cara, calma, mano, né? Imagino que eles tenham falando, calma, mano, não é por aí, cara, não é por aí. Então, assim, como eu falei, cara, você é pós-jogo, você pode estar de cabeça quente, você pode estar irado da vida com tudo, você pode estar de mal com a vida. Mas se você não tá afim de fazer esse trabalho, então deixa outra pessoa fazer. No caso, assim, não hoje, né? No dia que aconteceu, pô, o Cássio, por exemplo, não tá afim de dar aquela entrevista, manda outra pessoa. O Abel, pô, não tô afim de ir pra coletiva depois desse evento, manda outra pessoa. Né? Não é chegar na coletiva de mau humor, pedir desculpa mais ou menos, né? Ainda ironizar, não sei se é torcedor, se é jornalista, não sei o que tava fazendo lá, ainda ficar de ironiazinha, né? É assim, é que eu falo, é de um, cara, às vezes é de uma pobreza intelectual que, né? Lamentavelmente, assim, os caras acham que estão no dono da razão, que estão na sua, que são dono da razão, eles podem estar na razão deles, mas são só deles, né? São só deles. Enfim, gente, eu vou finalizar por hoje. Até me estendi demais, né? Até me estendi demais. Eu não queria, que eu falei, eu não gosto de ficar fazendo julgamento de valor. Quem acompanha o podcast aqui sabe que a gente sempre vai por uma linha mais comedida, né? A gente sempre toma uma posição mais moderada sobre coisas, sobre qualquer assunto. A gente sempre tenta entender os pontos de vista, mas desculpa, cara, assim, você querer pautar o trabalho da imprensa, isso aqui, eu sempre fico incomodado quando o Abel Ferreira em coletiva ele fica generalizando. Ah, vocês uma vírgula. Vocês uma vírgula. E aí quando fala vocês do Palmeiras, não, vocês do Palmeiras. Quando generaliza a torcida do Palmeiras, né? Ah, o torcedor do Palmeiras está pedindo reforço. Não, mas que torcedor? Aí ele fica bravo, né? Não, que torcedor? Que torcedor? Né? Aí ele quer que você especifique o torcedor. Eu queria que alguém chegasse numa coletiva, o dia que ele generalizar, então aqui, vocês quem? Né? Vocês quem? Não, mas quem? Quem? Porque eu não falei nada, né? Enfim, né, gente? São coisas que acontecem, né? São as coisas do futebol. Você pode gostar ou não gostar. Falei, eu não gosto de ficar fazendo julgamento de valor, criticar a atitude de alguém, porque assim, às vezes você tá no mau dia, mas desculpa, gente, é o que eu falo. Nada serve de justificativa. Se você não tá num bom dia, não vai lá, cara. Não vai lá. Simplesmente monta outra pessoa e não vai. Não vai. Ali era a missa, ali não tinha o que fazer, né? Mas ali é um destempero do próprio Abel. De entender que ali, né? Ele tava discutindo a coisa errada no lugar errado, né? Aí por isso que eu acho que foi mais grave, né? Do Cássio podia estar num mau dia, tudo bem, mas se você não tá num bom dia, manda outra pessoa. Não vai. Não vai, ainda mais destratar o Rodrigo Vessone, né, que é um cara
que trabalha em prol do Corinthians, né? É complicado, né, gente? Enfim, como eu falei, não quero ser dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade e eu nem quero ser. Mas as coisas que me incomodam, eu sempre falo aqui, eu sempre tento tomar uma posição um pouco mais comedida e moderada. Mas tem coisas que a gente tem que deixar a nossa opinião mesmo. Porque eu falei e volto a repetir. Assim, felizmente, a gente vive num país livre e toda vez que eu ver atitudes onde os personagens eles tomam uma posição nas suas palavras, né? O posicionamento das suas palavras no intuito de cercear de alguma forma o trabalho de alguém que está fazendo apenas o seu trabalho, né? Que está fazendo apenas o seu trabalho, aí não tem como você ficar quieto e ficar fazendo, pô, não, acontece, é do futebol, né? Enfim. Como eu disse, fez o pedido de desculpas, deve falar sobre isso mais uma vez, né? E deve criticar. Eu vou ouvir a próxima coletiva do Abel. Deve fazer uma crítica à imprensa, tá? Na próxima coletiva. Se prepare. Se fizer, a gente vai trazer aqui mais uma vez, a gente vai deixar nossa crítica, porque uma coisa é você reconhecer o erro e pedir desculpas. Outra coisa é você reconhecer o erro, mas aí você ir lá, mas vocês também, né? São cheios de fazer isso aqui, né? Ou seja, você não tá pedindo desculpas legítimas, você não tá pedindo desculpas de coração. Vamos acompanhar, né? Não sei se vai criticar, não sei. Às vezes é melhor não falar nada, né? Mas vamos ver. A gente vai acompanhar e vai ver o que vai ser a próxima coletiva do Abel, tá, gente? É isso, tá? É isso. A gente vai finalizar o podcast por hoje. Peço desculpas aí, qualquer torcedor que tenha se sentido ofendido, mas como eu disse, cara, assim, a gente tenta fazer uma leitura aqui sem clubismo. Sem clubismo. Eu sei que o torcedor palmeirense, muitos devem ter se incomodado com as críticas que ouviram do Abel. E muitos torcedores corintianos devem ter se incomodado com as críticas que ouviram do Cássio. Normal. É seu time de coração, eu entendo isso. Mas eu trago a reflexão porque tem que ser muito maior. A reflexão ela tem que ser maior, tem que ir além do clube, tem que ir além de uma camisa. Ela tem que ser pelo bem da sociedade, tá? Finalizo por hoje. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta, né? Com mais notícias esportivas. Talvez trazer algum vídeo ou outro, enfim. Vamos ver o que acontece, tá? Encerro por hoje. Ótima semana para vocês. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau.